Sistema linfático. O sistema linfático é um sistema auxiliar de drenagem dos tecidos, permitindo a drenagem do excesso do líquido que está entre uma célula e outra, ou seja, dentro dos tecidos, o que nós chamamos de espaço intersticial. Ele drena o excesso de líquido deste espaço, assim como drena as proteínas plasmáticas, que são macromoléculas, e remove impurezas, que são os resíduos de decomposição celular e infecções que possam ocorrer neste espaço. Se este sistema ele faz drenagem do excesso de líquido de macromoléculas, assim como remove impurezas, ele está relacionado funcionalmente à prevenção de edema nos tecidos, já que o edema é causado por excesso de líquido tecidual. E também relacionado ao sistema de defesa do nosso organismo, ao sistema imunológico. Ao lado, nós temos uma imagem ilustrativa que será utilizada para identificar alguns constituintes do sistema linfático. Ele se situa na maior parte do nosso corpo. Capilares e vasos linfáticos, que são constituintes deste sistema, que nós já vamos denominá-los melhor, eles estão presentes em quase todos os lugares onde existem capilares sanguíneos. Claro, o sistema linfático ele é um auxiliar do sistema circulatório, é um auxiliar de drenagem. Portanto, onde existe um, existe na maioria das vezes o outro. Mas há exceções, como dentes, ossos, medula óssea e sistema nervoso central, já que este sistema, o sistema nervoso central, possui uma circulação diferenciada, que é a circulação licórica. Nesta imagem, que nós também vamos utilizar a seguir, existe a distribuição de algumas veias em azul e alguns vasos linfáticos que estão em verde nas mesmas regiões onde existem vasos sanguíneos. Os constituintes do sistema linfático são a linfa, os linfócitos, plexos linfáticos, vasos, linfonodos e órgãos linfóides. Começando pela linfa, que é o líquido que circula dentro dos capilares e vasos linfáticos, e também é o líquido que se origina dentro do meio intersticial. É ele que, em excesso, causa edema. Então, ele é um líquido tecidual que entra nos capilares linfáticos e é conduzido pelos vasos, que são maiores do que os capilares. Nesta imagem, podemos tentar recortar a imagem somente nesta localização, né? E relembrar que aqui está chegando uma arteríola, que é um vaso de pequeno calibre, e aqui está saindo uma vênula, que é um vaso de pequeno calibre também, né? Porém, a arteríola é um vaso que irriga, vai levando o sangue, e a vênula ela vai drenando o sangue. Este sangue que vai ser deixado pelas arteríolas e capilares arteriais no tecido que está precisando de oxigênio, de nutrientes. E este sangue ele vai deixar os seus nutrientes no espaço tecidual que precisa de nutrientes e vai sair por meio de capilares venosos, seguindo para as vênulas. Então, esta área que está identificada em azul e em vermelho, delimitada por esta área em azul e em vermelho, corresponde ao leito capilar, pois existem vários capilares neste recorte tecidual, que nós vimos na outra aula. Porém, também existe neste espaço capilares denominados de linfáticos. Estes capilares eles têm um fundo cego, pode ver que eles não chegam não vêm de algum lugar, não são provenientes de algum lugar. Eles são provenientes, na realidade, do próprio espaço tecidual. E eles vão carrear a linfa que está em excesso nestes espaços teciduais.
Então, aqui nós temos os capilares linfáticos, onde circula a linfa, né? Este líquido tecidual entra nos capilares linfáticos e vai seguir para os vasos, né? Então, capilares e vasos são outros constituintes que nós vamos falar novamente. A ideia agora era somente identificar a localização do líquido, que é produzido dentro do próprio tecido. E tem a coloração, né? Normalmente amarelada, ele é transparente e aquoso, tendo a composição semelhante ao do plasma sanguíneo. Aliás, a linfa, de qualquer forma, ela vai alcançar o sistema sanguíneo. Ela vai se misturar com o sangue, fazendo parte do próprio plasma sanguíneo. Nós já vamos ver o destino desta linfa. Um outro componente são os linfócitos. Os linfócitos são um grupo de leucócitos, que são células brancas do sangue, né? E estas células circulantes do sistema imune reagem contra materiais estranhos, fazendo parte do sistema imunológico de defesa do nosso corpo, e nós não vamos identificar e estudar estas células, somente citando que fazem parte deste sistema linfático. Nós temos os linfonodos. Os linfonodos são pequenas massas de tecido linfático, localizadas nos vasos linfáticos e que filtram a linfa no trajeto da linfa até o sistema venoso. Então, onde estão os linfonodos nessa imagem colorida? Aqui nós temos um linfonodo. Então, é um grupo, né, uma massa de tecido linfático. O que acontece neste linfonodo? A linfa, que está passando dentro dos vasos linfáticos, para seguir o seu trajeto, que é em direção ao sistema venoso, como eu falei anteriormente, a linfa, quando segue dentro do vaso linfático, ela encontra no caminho linfonodos, que são essas massas de tecido linfático. E os linfonodos, eles vão paulatinamente, né, sucessivamente, filtrando a linfa que passa dentro deles, fazendo com que ela alcance o sistema venoso o mais limpa possível. Então, esses linfonodos são bastante importantes na filtragem da linfa circulante. E onde estão esses linfonodos? Nos vasos linfáticos. Nessa imagem de foto natural, nós vemos um grupo de linfonodos na região da axila. Então, nós temos vários linfonodos espalhados no nosso corpo que podem aparecer agrupados, como é o caso aqui destes linfonodos axilares, ou podem aparecer sozinhos, mais espaçados e distantes uns dos outros. Plexos linfáticos. Os plexos, eles são redes, como temos plexos venosos, plexos nervosos. Temos também plexos linfáticos, que são redes de capilares linfáticos. Então, nós tínhamos visto lá no início este leito capilar, né, onde nós vemos uma série de capilares linfáticos, que estão aqui em verde, formando plexos linfáticos. E se originam, como eu também falei, nos espaços extracelulares, né, ou também chamados de intercelulares, e tem um fundo cego, né? Então, eles se originam como parece que ele está se originando do nada. Na realidade, é de dentro destes espaços onde tem a linfa, o líquido, que vai começar a circular dentro deles. Eles possuem, esses capilares, paredes muito finas, permitindo que bactérias, proteínas plasmáticas, resíduos celulares e até células inteiras, e neste caso as mais frequentes são os linfócitos, por terem essa parede muito fina, eles permitem que estas substâncias entrem dentro dos capilares, junto com o excesso de líquido tecidual. Então, tudo isso daqui, junto com o excesso do líquido tecidual, entra dentro dos capilares linfáticos, porque eles são bastante permeáveis.
assim como os vasos linfáticos são também bastante permeáveis. Os vasos linfáticos são outros constituintes do sistema linfático e estão situados também em quase todo o corpo. E no seu trajeto atravessam os linfonodos, como também foi explicado. Então aqui nós temos um vaso linfático, novamente, agora mostrando especificamente, né, um vaso linfático. Este vaso linfático está seguindo em direção ao linfonodo, né, e o vaso linfático saindo do linfonodo, por isso chamado de aferente ou eferente. Mas é suficiente saber que esta linfa alcança e sai do linfonodo, ela alcança o linfonodo de um jeito e sai do outro, porque dentro do linfonodo ela é filtrada. Existem também válvulas linfáticas que facilitam o trajeto da linfa que está percorrendo os vasos linfáticos. Estes vasos eles podem ser superficiais ou profundos, conforme a localização no corpo. Os superficiais eles acompanham a drenagem venosa e vão convergindo para as veias. E os vasos linfáticos profundos, eles recebem os vasos linfáticos superficiais. Né? Então, os que estão mais superficiais, eles vão drenando para os mais profundos, e sendo que nestes mais profundos existe a recepção também de linfa de órgãos internos. Né? Então, aqui é importante saber só que existem esses superficiais e os profundos. Os superficiais drenam para os profundos. E para onde que vai a linfa que vem de vasos superficiais e de vasos superficiais para profundos? Eles vão convergindo e vão o quê? Se tornando maiores. A confluência desses vasos linfáticos, eles tornam os vasos cada vez maiores. Eles vão se unindo a vários destes vasos, né? E drenam para uma outra região, drenam para os chamados vasos chamados de troncos linfáticos, que são, na verdade, outros vasos coletores. Todos eles estão coletando a linfa de algum lugar. Né? Então, estes vasos linfáticos convergem para outros vasos, que são os troncos linfáticos. Um vai formando o outro. E estes vasos aumentam de volume conforme vão se aproximando do coração. Porque o destino da linfa é alcançar o plasma sanguíneo. Então, nós temos nas mãos e nos pés capilares e vasos que têm um diâmetro pequeno. Conforme eles vão alcançando regiões mais proximais, conforme estes vasos alcançam regiões mais proximais e mais mediais no nosso corpo, com direção ao coração, eles vão aumentando de diâmetro. Né? Os troncos linfáticos são também bastante numerosos. O que não é numeroso, e nós vamos identificar agora, é o que acontece quando os troncos linfáticos eles se unem. Os troncos linfáticos eles se unem e formam dois ductos que nós possuímos no nosso corpo. São o ducto linfático direito e o ducto torácico. Né? Então, veja que o ducto linfático direito ele é acompanhado pelo lado direito, né? E o ducto torácico não recebe a denominação do lado. Tá? Então, o ducto linfático direito, ele drena a linfa da região direita do nosso corpo, acima do músculo diafragma. O que temos acima do músculo diafragma, à direita do nosso corpo? O tórax, do lado direito, o pescoço, do lado direito, a cabeça, do lado direito, e todo o membro superior direito. Então, a linfa de toda esta região direita, acima do músculo diafragma, ela vai ser drenada por capilares, por vasos sanguíneos, linfáticos superficiais e profundos,
os quais drenam para troncos linfáticos, os quais drenam para um único ducto linfático, que é o chamado ducto linfático direito. O ducto linfático direito, por sua vez, ele vai conduzir a linfa de toda esta região aqui, que foi acabado de falar, para a junção entre a veia jugular interna direita e a veia subclávia direita. Então, aqui nós vamos ter que lembrar da outra aula. Nós temos a veia jugular interna e temos a veia subclávia direita, temos o lado esquerdo também. As duas se unem e formam a veia bracocefálica. Mas a bracocefálica agora não nos interessa. Nós queremos ver somente o ângulo formado pela veia jugular interna e veia subclávia direita, já que neste ângulo o ducto linfático direito chega com a linfa deste lado direito aqui, certo? Então, este ducto drena para a junção entre estas veias. O ducto linfático direito está aqui identificado na imagem. Ele é bem pequeno, tá? Bastante pequeno. Não conseguiríamos vê-lo em peças de laboratório. Diferente do ducto torácico. O ducto torácico, por sua vez, ele vai drenar a linfa de todo o restante do corpo. A linfa dos membros inferiores, a linfa de toda a região, na realidade, abaixo do músculo diafragma, né, que é os membros inferiores, a região pélvica, a região abdominal, e também o lado esquerdo do tórax, da cabeça, do pescoço e membro superior esquerdo. Então, todo o restante do corpo, a linfa de toda esta região aqui, ela é drenada para o ducto torácico, e do ducto torácico, esta linfa vai alcançar o ângulo formado entre a veia jugular interna esquerda e a veia subclávia esquerda, né? Então, o ducto torácico, ele é mais longo, aqui temos uma parte dele, e ele vai cair neste ângulo, né? Este ângulo que está aqui, ó, nesta imagem, temos as duas veias e o ducto torácico chegando neste ângulo. Então, se ele chega ali, se ele drena para esta região, significa que a linfa vai alcançar o sangue, pois dentro desses vasos circula sangue. E a linfa vai se misturar com o plasma sanguíneo. Novamente, a linfa alcançando o sistema venoso vai continuar seguindo para estas veias, né? Vai ser formada aqui as veias bracocefálicas. As duas bracocefálicas se unem e vão formar a veia cava superior. E a veia cava superior vai para onde? Para o átrio direito. Então, o destino vai ser alcançar o coração, por meio do sistema sanguíneo, né? Mas, falando um pouquinho mais do ducto torácico, nós temos o seguinte. Como vimos, né, os troncos linfáticos, eles vão formar os ductos. Neste caso, do ducto torácico, nós temos o seguinte, né, os troncos linfáticos que drenam a metade inferior do corpo, que a gente só pode estar falando do ducto torácico, pois nós estamos abaixo do músculo diafragma. Então, os troncos linfáticos que drenam a metade inferior do corpo unem-se no abdômen, unem-se na região abdominal. Existem vários troncos na região abdominal, vários troncos na região torácica também, como, por exemplo, aqui em cima, né, os troncos jugular, subclávio, broncomediastinal. Esses troncos, eles vão se unindo e formando os ductos. Quando nós estamos no abdômen, a união de troncos linfáticos, em algumas vezes, não é sempre, eles vão formar uma dilatação, chamada de cisterna. A cisterna, o nome cisterna já lembra
uma dilatação. E quilo, na origem da palavra, é linfa. Então, cisterna do quilo. Uma dilatação em forma de saco, né, que contém quilo. E ela é formada pela união de vários troncos na região do abdômen. A partir desta cisterna, e quando ela não existe, a partir da união simplesmente dos troncos abdominais, o ducto torácico se forma, né, e ele vai subir, ele vai ascender, certo? Então, vamos olhar rapidamente aqui para o ducto torácico. Então, o ducto torácico está aqui, ó, esta partezinha em verde. Veja que ele é longo, ele conseguiria ser visto numa peça, né, de laboratório, diferente do ducto linfático, que está aqui do outro lado e é bem pequeno. Então, este ducto torácico, ele é formado nesta região, como foi dito, e ele ascende, ele vai subir, passando por este hiato, que é o hiato onde passa a artéria aorta, né? Pelo hiato aórtico. Ele passa pelo hiato aórtico, alcança o tórax, ele estava no abdômen, alcançou o tórax, cruza o tórax todo, né? E ele vai cruzar agora para o lado esquerdo, né? Lá mais ou menos na altura do arco da aorta, o ducto torácico vai para o lado esquerdo e alcança este ângulo entre a veia jugular interna e a subclávia do lado esquerdo. Aqui está ele alcançando este ângulo, chamado também de ângulo venoso esquerdo, ou direito no caso do ducto linfático direito. O ducto torácico, ele é o principal canal pelo qual a linfa da maior parte do corpo retorna para o sistema venoso. Aqui só estamos resumindo algumas informações anteriores, começando com uma confluência de troncos linfáticos na região abdominal. Então, a maior parte da linfa do nosso corpo, ele é conduzida por este ducto torácico, que está aqui, sendo formado a partir da cisterna do quilo algumas vezes. Como órgãos linfóides, nós temos o timo, as tonsilas, o baço, esses que vão ser vistos nessa aula, a medula óssea vermelha, que nós já estudamos, e nódulos linfáticos, que são também chamados de linfonodos, os quais, como eu falei, podem aparecer sozinhos ou agrupados. E estão presentes, muito presentes, não somente nessas regiões, né, mas são muito frequentes nas paredes do sistema digestório e apêndice vermiforme, que é uma estrutura do sistema digestório e ainda será estudada, né. Os órgãos linfóides, eles produzem linfócitos. Como falado anteriormente, os linfócitos, eles são um grupo de células brancas. Eles são um grupo de leucócitos. Portanto, se eles produzem um tipo de leucócitos é uma célula sanguínea, estes órgãos linfóides também são chamados de órgãos hemopoéticos, já que produzem células sanguíneas. Um desses 3 órgãos linfóides que nós vamos mostrar agora é o timo. O timo, ele está localizado na região logo atrás do manúbrio do externo. Aqui nós temos uma vista lateral esquerda do nosso tórax, né? Principalmente aqui, salientando a região torácica. Nós temos o timo, nesta imagem, logo atrás do manúbrio do osso externo. Então, o timo, ele pode se estender até a região do pescoço, tá? Então, aqui na outra imagem agora, ó, o timo, ele pode se estender até a região do pescoço, abraçando a região da glândula tireoide, né? E também pode se estender também para baixo, sobre o pericárdio. Então, o pericárdio, que é o saco fibroceroso que reveste o coração. Então, aqui temos a extensão do timo para cima
e para baixo, sendo protegido pelo externo, principalmente pelo manúbrio do externo. A função do timo está relacionada com a maturação do sistema linfóide, já que no timo, os linfócitos T, que são um grupo de leucócitos, eles amadurecem e são bastante importantes para o sistema imunológico. Sendo assim, quando a criança nasce, o timo ele é bastante grande, porque a criança precisa do crescimento e do desenvolvimento de órgãos associados ao sistema imunológico, de órgãos de defesa, entre eles está o timo. Com o tempo, o tecido tímico, né, que contém os linfócitos T, responsáveis pela maturação do sistema imunológico, com o tempo, o tecido tímico ele vai sendo substituído por tecido adiposo. Por isso que se diz que a sua constituição tecidual varia com a idade. Ele é grande no bebê e regride no adulto. Temos também as tonsilas. As tonsilas são massas de tecido linfóide, né? Portanto, mais uma vez, produzem linfócitos. Então, são massas de tecido linfóide que estão localizadas na cavidade oral e na faringe. Elas formam, essas massas de tecido linfóide, uma região restrita ao que parece ser um anel, e por isso chamado de anel linfático da faringe, quando nós formos estudar a faringe, que faz parte do sistema digestório. Ampliado, nós temos aqui uma massa de tecido linfóide, que é chamada de tonsila faríngica, localizada na nasofaringe. Nós temos uma outra massa de tecido linfóide, chamada de tonsila palatina, localizada na orofaringe. E nós temos também uma massa de tecido linfóide localizado na região posterior do dorso da língua. Esta massa é chamada de tonsila lingual. Essas regiões que eu acabei de falar, nasofaringe e orofaringe, novamente, elas serão estudadas em sistema digestório. Então, no conjunto, né, se nós fôssemos circundar estas regiões, elas formariam uma forma de anel, né, algo mais oval, mas mesmo assim chamado de anel linfático da faringe. Por último, temos o baço. O baço é um órgão linfóide também, né, claro, responsável pela produção de células sanguíneas, como eu falei, hemopoiese. Aqui ele produz não só os linfócitos, mas também hemácias. Faz, além da produção de hemácias, a destruição de hemácias velhas, que ocorrem em cerca de 120 dias. E funciona também como um reservatório de sangue, com cerca de 200 ml no máximo. Onde que está localizado o baço? Bom, o baço ele está à esquerda da cavidade abdominal, entre as costelas de 9 a 11. Né? Então, mais ou menos nesta altura, à esquerda da cavidade abdominal, atrás e à esquerda ainda do estômago. Né? Atrás e à esquerda do estômago. Que nós vamos também estudar em sistema digestório, o estômago, assim como o pâncreas, que será estudado como glândula anexa do sistema digestório, e se relaciona também com o baço na sua cauda. Então, para agora, o baço ele está à esquerda da cavidade abdominal, atrás e à esquerda ainda do estômago. As suas funções já foram identificadas, né? E novamente nós conseguimos ver aqui o baço, agora numa imagem natural,
com as costelas, protegendo este órgão, né? E aqui nessa outra imagem, o baço com uma intensa vascularização na sua face medial, né? Aqui nós conseguimos ver como ele é bastante vascularizado, lembrando que a artéria que irriga o baço é a artéria esplênica. E a artéria esplênica é um ramo esquerdo do tronco celíaco. O tronco celíaco, que é ramo da artéria aorta abdominal, que surge logo abaixo do hiato aórtico. E assim nós terminamos esta parte da aula. Obrigada pela atenção e até o nosso encontro.